Existe um segredo espiritual que as pessoas esquecem quando estão esperando por um milagre, quando estão clamando por respostas, quando estão desesperadas por uma saída, e é este: Deus não responde no seu tempo, Ele responde no tempo perfeito dele. E no momento em que você entende isso, quando você realmente compreende essa verdade profunda, tudo muda. Porque o problema não é Deus não ouvir suas orações. O problema é você não ter paciência para esperar pela resposta que Ele já preparou. Você já notou como algumas pessoas vivem em paz inexplicável, mesmo em meio ao caos, enquanto outras estão afundadas na ansiedade, apesar de terem tudo? A diferença não está nas circunstâncias, está na capacidade de confiar no tempo de Deus. Jesus ensinou uma verdade que corta a alma, que a maioria das pessoas conhece, mas não vive. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Mas antes dessa promessa de resposta, existe um princípio esquecido. O princípio da espera fiel. Isaías declarou: Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esperar não é ficar parado. Esperar no Senhor é continuar obedecendo enquanto Ele prepara o caminho. É confiar quando não vê. É crer quando tudo grita o contrário. É descansar quando o mundo ao redor está desmoronando. A mentira que escraviza milhões é esta: se Deus não responde rápido, Ele não está ouvindo. Mas a verdade bíblica é diferente. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Deus já está agindo antes mesmo de você perceber. Convido você a se inscrever no canal, deixar seu like e me dizer nos comentários qual é a área da sua vida onde você mais precisa de uma resposta de Deus neste momento. Beatriz acordou com o coração apertado mais uma vez. Eram 5:30 da manhã e ela já estava com os olhos abertos, não por vontade, mas por ansiedade. A conta de luz vencida há 3 dias estava na mesa da cozinha. O telefone continuava vibrando com mensagens de cobrança. O marido dormia ao lado, mas o relacionamento estava frio, distante, sem diálogo profundo há meses. Ela se levantou, pisou descalça no chão gelado e foi até a janela da sala. A cidade ainda escura, as ruas vazias, e dentro do peito dela um vazio maior ainda. Beatriz era cristã. Frequentava a igreja há mais de 10 anos. Conhecia versículos de cor, já tinha orado inúmeras vezes, já tinha jejuado, já tinha clamado a Deus com lágrimas. Mas nada mudava. Absolutamente nada. As contas continuavam chegando. O casamento continuava morno. A sensação de fracasso continuava crescendo. Ela olhou para a Bíblia fechada em cima da estante, coberta por uma fina camada de poeira. Quando foi a última vez que ela realmente tinha aberto aquilo? Não para ler um versículo bonito nas redes sociais, mas para sentar, ouvir, esperar. Ela não lembrava. Beatriz tinha orado muito, mas sempre com pressa. Sempre pedindo, nunca esperando. Sempre falando, nunca ouvindo. Ela havia transformado Deus num atendente de emergência espiritual. Só chamava quando precisava, nunca cultivava relacionamento. Tentou resolver tudo sozinha por quase 1 ano inteiro. Fez planilhas financeiras que nunca funcionavam. Tentou economizar, mas sempre surgia uma despesa inesperada. Tentou conversar com o marido, mas toda a conversa terminava em silêncio constrangedor. Ela estava exausta, cansada de tentar, cansada de falhar, cansada de acordar todo dia com aquele peso no peito. Numa manhã de sábado, enquanto varria a calçada em frente de casa, a vizinha Dona Rosa passou. Dona Rosa era uma senhora de cabelos brancos, sempre com um sorriso tranquilo no rosto, sempre em paz. Beatriz a cumprimentou e, sem querer, deixou escapar um suspiro alto demais. Dona Rosa parou e perguntou com ternura: "Tá tudo bem, minha filha?" Beatriz tentou sorrir, mas os olhos encheram de lágrimas. E ali mesmo, na calçada, debaixo do sol da manhã, ela desabou. Contou sobre as contas, sobre o casamento, sobre a sensação de estar fazendo tudo errado. Dona Rosa ouviu tudo em silêncio, apenas balançando a cabeça com empatia. Quando Beatriz terminou, esperava um conselho do tipo: "Vai dar tudo certo", ou
Confia em Deus. Mas Dona Rosa disse algo diferente, algo que cortou mais fundo. Filha, você ora muito, mas você espera? Beatriz não entendeu. Como assim esperar? Dona Rosa sorriu e disse: você clama, pede, implora, mas você senta na presença de Deus e espera Ele falar? Você obedece ao que Ele já mandou fazer, mesmo sem ver resultado? Ou você só quer que Deus obedeça a você? Aquilo doeu. Doeu porque era verdade. Beatriz nunca tinha esperado de verdade. Ela sempre tinha pressa. Sempre queria a resposta imediata, o milagre instantâneo, a solução rápida. Dona Rosa continuou: existe um caminho, Beatriz. Um caminho bíblico, antigo, testado. Não é um atalho. Não é uma fórmula mágica. É um processo de transformação que passa por 3 etapas. Primeira, obediência invisível. Você obedece antes de entender, antes de ver resultado. Segunda, mordomia fiel. Você usa o que Deus restaurou para servir outros. Terceira, descanso na fé. Você para de tentar controlar e deixa Deus agir completamente. Esse caminho transformou minha vida há 30 anos e pode transformar a sua também. Beatriz sentiu algo estranho no peito. Não era emoção superficial. Era como se uma porta antiga estivesse sendo aberta dentro dela. Ela olhou para Dona Rosa e pediu: me ensina. Por favor, me ensina. Dona Rosa sorriu e disse: vou te ensinar, mas te aviso. A primeira etapa vai destruir tudo o que você acha que sabe sobre oração, sobre fé, sobre esperar em Deus. Você está pronta? Beatriz respirou fundo e disse: eu preciso estar. No domingo seguinte, Beatriz bateu na porta de Dona Rosa às 6 da manhã. Dona Rosa abriu a porta já vestida, com a Bíblia aberta na mesa da cozinha e o cheiro de café no ar. Ela convidou Beatriz para entrar e disse: a primeira etapa se chama obediência invisível. Aqui você não questiona, não negocia, não adapta ao que você acha melhor. Você obedece ao que Deus já mandou fazer na palavra, mesmo que pareça simples demais, mesmo que ninguém veja, mesmo que não faça sentido para você ainda. Porque o problema não é Deus não responder. O problema é você não estar pronta para receber a resposta. Dona Rosa explicou que Beatriz precisaria começar 3 práticas diárias, pequenas, mas radicais. Primeira, acordar meia hora mais cedo todo dia e sentar em silêncio na presença de Deus antes de pedir qualquer coisa. Apenas sentar, ouvir, esperar. Segunda, organizar uma gaveta, um armário ou um canto da casa por dia. Não tudo de uma vez, um pedacinho, como mordomia do que Deus já deu. Terceira, dizimar fielmente mesmo sem sobrar nada. Você já fez isso antes? Perguntou Dona Rosa. Beatriz confessou que não. Sempre dava quando sobrava, mas quase nunca sobrava. Então você nunca realmente confiou em Deus com suas finanças, disse Dona Rosa com amor, mas com firmeza. Você só deu o que não fazia falta. Beatriz começou naquela mesma semana. Acordar meia hora mais cedo foi um tormento nos primeiros dias. O corpo gritava por mais sono. A mente inventava 1000 desculpas, mas ela obedeceu. Sentava na sala ainda escura, abria a Bíblia e ficava ali. No começo, só conseguia pensar nas contas, mas com o tempo, a mente foi acalmando. Organizar um pedacinho da casa por dia parecia bobo, mas Beatriz fazia. Uma gaveta hoje, uma prateleira amanhã, um canto depois. Aos poucos a casa foi mudando. Não era sobre limpeza, era sobre ordem. Era sobre respeito pelo que Deus havia dado. E o dízimo. Aquilo custou. No primeiro domingo que ela separou os 10%, o estômago apertou. E se faltar? E se não der? Mas ela entregou mesmo assim. Obedeceu antes de entender. As semanas passaram. Nada mudou. Absolutamente nada. As contas continuavam atrasadas. O casamento continuava frio. Beatriz começou a duvidar. Procurou Dona Rosa e desabafou. Eu tô fazendo tudo certinho, mas nada tá mudando. Quando eu vou ver resultado real? Dona Rosa olhou nos olhos dela e disse com amor: Filha, você ainda tá pensando em resultado como o mundo pensa. Resultado para Deus não é conta paga. É caráter transformado, não é casamento perfeito.
É coração que confia. A primeira etapa não é sobre mudar sua vida, é sobre mudar você. Continue, seja fiel no invisível. Deus vê. Beatriz voltou para casa frustrada, mas não desistiu. Continuou acordando cedo. Continuou organizando pedacinhos da casa. Continuou dizimando. Mais 3 meses se passaram. 6 meses no total desde que começou. E então aconteceu algo que Beatriz não esperava. Numa quarta-feira comum, ela estava orando de manhã cedo quando sentiu uma paz inexplicável tomando conta do peito. Não era felicidade, era paz. Uma certeza profunda de que, não importava o que acontecesse, Deus estava no controle. Ela não tinha respostas ainda, mas tinha paz. Naquela mesma semana, uma amiga ligou oferecendo um trabalho temporário que pagava exatamente o valor das contas atrasadas. Não era milagre caindo do céu. Era provisão no tempo certo. Beatriz correu até a casa de Dona Rosa e contou com lágrimas nos olhos. Dona Rosa sorriu e disse: "Você sentiu? Isso é obediência invisível. Deus honra quem o honra primeiro, mesmo quando ninguém vê. O Senhor prometeu em Malaquias 3:10: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Você obedeceu antes de ver, e Deus respondeu quando menos esperava." Dona Rosa então pegou um livro da estante e mostrou para Beatriz. Tem um escritor chamado Charles Duhigg que escreveu O Poder do Hábito. Ele explica que nosso cérebro cria caminhos automáticos através da repetição. O que você fez nesses 6 meses não foi só oração. Foi transformação de padrão mental. Você ensinou seu cérebro a confiar antes de entender. Isso é ciência e fé trabalhando juntas. Mais 6 meses se passaram. Beatriz agora acordava cedo naturalmente. A casa estava em ordem. O dízimo não doía mais, mas ela começou a notar algo estranho na igreja. Tantas pessoas conheciam versículos de cor, falavam bonito sobre fé, mas viviam derrotadas, sem paz, sem ordem, sem transformação real. Ela perguntou a Dona Rosa sobre isso. Por que tantos cristãos sabem tanto, mas vivem tão mal? Dona Rosa suspirou e disse: porque eles vivem no inferno dos cristãos eternos aprendizes. Colecionam versículos como quem coleciona figurinhas. Assistem pregação atrás de pregação. Leem livro atrás de livro, mas nunca obedecem nada. Tiago 1:22 adverte claramente: sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Conhecimento não salva ninguém. Obediência transforma. A diferença é essa, Beatriz. Você não ficou acumulando conhecimento, você praticou. Você obedeceu antes de entender. Beatriz sentiu algo mudar dentro dela. Ela não queria apenas saber mais, ela queria viver mais profundamente. Dona Rosa então anunciou: você está pronta para a segunda etapa, chama-se mordomia fiel. Beatriz ficou confusa. Mordomia? Eu mal tenho o suficiente para mim. Dona Rosa sorriu. Exatamente por isso você está pronta. Na primeira etapa você aprendeu a obedecer, mas se parar aí, será apenas uma serva obediente, não uma filha coerdeira. Agora você vai aprender a multiplicar o que Deus restaurou em você. Mateus 25 conta a parábola dos talentos. O servo que escondeu o talento por medo, perdeu tudo. Os servos que investiram e multiplicaram foram recompensados. Deus não quer que você apenas receba bênção. Ele quer que você se torne canal de bênção. Dona Rosa explicou: agora você vai usar o que Deus restaurou em você para servir outros. A paz que você recebeu, compartilhe. A ordem que você conquistou, ensine. As finanças que Deus equilibrou, abençoe alguém. Mesmo que você ache que tem pouco. Beatriz começou devagar. Ofereceu ajuda a uma vizinha que estava com a casa bagunçada após o nascimento do bebê. Foi lá e organizou a cozinha dela. Não cobrou nada, apenas serviu. Dividiu comida com uma família que estava passando necessidade, mesmo que sobrasse pouco. Ensinou outra amiga a acordar cedo e orar.
Meses se passaram, e Beatriz começou a perceber algo sobrenatural. Quanto mais ela doava tempo, quanto mais ela servia, quanto mais ela abençoava outros, mais ela recebia de volta. Não sempre em dinheiro, mas em oportunidades, em relacionamentos restaurados, em portas que abriam. Numa sexta-feira, ela ajudou uma conhecida que estava prestes a perder o emprego. Passou a tarde inteira ajudando ela a organizar documentos e preparar uma apresentação. 2 dias depois, o marido de Beatriz chegou em casa com uma notícia. Tinha sido promovido. O aumento era 10 vezes mais do que ela esperava. Ela ficou em choque. Correu até Dona Rosa e contou. Dona Rosa apenas sorriu. Lucas 6,38 não falha. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Você deu sem esperar retorno. Deus viu e multiplicou. Isso é mordomia fiel. Você não é mais apenas obediente. Você agora é administradora das bênçãos de Deus. A primeira etapa ensinou obediência. A segunda está ensinando generosidade. E agora vem a mais difícil. Beatriz arregalou os olhos. Mais difícil que acordar cedo todo dia durante 6 meses? Dona Rosa riu. Sim, porque a terceira etapa não é sobre fazer, é sobre parar de tentar controlar. Dona Rosa então explicou a terceira e última etapa. Descanso na fé. 99% dos cristãos param aqui. Eles aprendem a obedecer, aprendem a servir, mas ainda carregam um fardo gigante de ansiedade, controle e medo. Sabem por quê? Porque ainda estão tentando fazer tudo acontecer com as próprias forças. Dona Rosa contou sua própria história. Quando eu era mais jovem, eu controlava tudo. Fazia planilha para tudo, planejava cada detalhe, não deixava nada ao acaso. Achava que isso era ser responsável. Mas um dia tudo que eu planejei desmoronou. Perdi o emprego, o marido ficou doente, o filho se revoltou. Eu orei, jejuei, clamei, mas nada mudava. Até que um ancião da igreja me disse algo que mudou minha vida. Rosa, você serve bem, mas ainda está servindo com suas próprias forças. Você precisa aprender a deixar Deus trabalhar através de você. Ele me mostrou Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus estava dizendo que o problema não era o fardo, era quem estava tentando carregá-lo sozinha. Beatriz ouviu tudo em silêncio. Dona Rosa continuou. Nos próximos meses, eu não vou te dar mais instruções detalhadas. Você vai orar, confiar e obedecer apenas ao que Deus falar com você a cada dia. Nada mais. Você vai aprender a descansar nele completamente. Os meses seguintes foram os mais desafiadores espiritualmente. Beatriz enfrentou momentos em que não sabia o que fazer. Problemas surgiam e ela não tinha plano. Situações apertadas apareciam e ela não tinha solução. Mas ao invés de entrar em desespero como antes, ela orava, entregava e descansava. E toda vez, Deus agia. Não sempre do jeito que ela esperava, mas sempre no tempo certo. O marido, que estava distante há tanto tempo, começou a mudar. Não porque Beatriz forçou conversas ou cobrou mudanças, mas porque ela parou de tentar controlar e começou a orar e confiar. Relacionamentos que pareciam perdidos foram restaurados, não por esforço humano, por ação divina. Numa manhã, Beatriz acordou e percebeu algo surpreendente. Ela não estava mais ansiosa. Nada. Não tinha medo do futuro, não estava preocupada com dinheiro, não estava tentando controlar o marido ou os filhos. Ela estava em paz, paz profunda, inexplicável, sobrenatural. Ela correu até Dona Rosa e disse: eu não sei explicar, mas eu sinto que finalmente parei de lutar, e Deus está agindo mais do que nunca. Dona Rosa abraçou ela com lágrimas nos olhos. Você finalmente parou de tentar controlar, e Deus agiu. Isso é descanso na fé,
Paulo descreveu isso em Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Você alcançou o que poucos alcançam. Você não apenas conhece esse versículo, você o vive. Dona Rosa então pegou outro livro. Carol Dweck escreveu um livro chamado Mindset, onde ela fala sobre mentalidade de crescimento versus mentalidade fixa. Pessoas com mentalidade fixa tentam controlar tudo porque têm medo do erro. Pessoas com mentalidade de crescimento confiam no processo e se adaptam. O que você fez espiritualmente, a ciência confirma mentalmente. Você trocou o controle por confiança. E isso muda tudo. Anos se passaram. Beatriz se tornou uma mulher completamente diferente. A casa estava sempre em ordem, não por perfeccionismo, mas por mordomia. As finanças estavam equilibradas, não por acumular riqueza, mas por fidelidade e generosidade. O casamento estava restaurado não por controle, mas por entrega a Deus. Ela começou a ser procurada por outras mulheres da igreja que viam a transformação nela e queriam saber o segredo. Numa tarde, 3 jovens bateram na porta dela pedindo conselho. Beatriz, qual é o segredo? Que oração especial você faz? Tem algum jejum específico? Beatriz sorriu com ternura e respondeu: Não tem fórmula mágica, meninas. Tem obediência, serviço e confiança. Só isso. Uma das jovens insistiu impaciente. Mas tem que ter algo mais. Alguma oração poderosa que você fez. Algum versículo especial. Beatriz olhou nos olhos da jovem e disse com amor, mas com firmeza: Você quer um atalho. E eu entendo. Eu também queria. Mas não existe. A oração que você procura não existe. O que existe é 3 anos de fidelidade no dízimo quando não sobrava nada. O que existe é acordar cedo todo dia, mesmo cansada, para estar na presença de Deus. O que existe é servir outras pessoas quando você mesma estava precisando. Foi isso que me transformou. Não foi uma oração mágica. Foi um caminho de obediência radical. A jovem pareceu desapontada. Ela queria uma solução rápida. Beatriz entendeu. Ela já tinha sido aquela jovem. Ela explicou. Malaquias 3:10 promete que Deus abre as janelas do céu para quem é fiel no dízimo. Mas perceba, ele não prometeu abrir as janelas imediatamente. Ele prometeu abrir para quem traz todos os dízimos. Não 1, não 2, todos. Fidelidade é sobre repetição, não sobre um ato isolado. As jovens foram embora. 2 nunca mais voltaram, mas uma ficou. E Beatriz começou a ensiná-la o mesmo caminho que Dona Rosa havia ensinado a ela, porque ela entendeu algo profundo. Transformação não se ensina apenas com palavras. Se ensina com vida, com testemunho, com exemplo. Beatriz começou a perceber que o caminho que ela havia aprendido não se aplicava apenas às finanças ou ao casamento. Aplicava-se a tudo. Relacionamentos. Primeira etapa. Obedecer ao mandamento de amar e perdoar antes de sentir vontade. Segunda etapa. Servir o outro generosamente, mesmo quando ele não merece. Terceira etapa. Descansar e confiar que Deus vai trabalhar no coração da outra pessoa. Saúde. Primeira etapa. Obedecer às disciplinas básicas. Dormir cedo, comer bem, exercício simples, sem negociar. Segunda etapa. Usar a saúde restaurada para servir outros. Terceira etapa. Descansar na provisão de Deus e não viver em ansiedade sobre doença. Carreira. Primeira etapa. Ser fiel no trabalho atual, mesmo que pareça pequeno. Segunda etapa. Usar habilidades para abençoar colegas e agregar valor. Terceira etapa. Confiar que Deus vai abrir portas no tempo certo, sem desespero. Família. Primeira etapa. Obedecer aos princípios bíblicos de respeito e honra. Segunda etapa. Investir tempo de qualidade servindo os membros da família. Terceira etapa. Descansar e parar de tentar consertar todo mundo. O caminho era sempre o mesmo. Obediência. Invisível,
mordomia fiel, descanso na fé. Não era uma fórmula mágica, era a estrutura de como Deus transforma qualquer área da vida. Provérbios 3, 5, 6 resume perfeitamente. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Beatriz decorou esse versículo e viveu ele diariamente. Mas Beatriz sabia que havia uma verdade desconfortável que precisava ser dita, mesmo que doesse. Numa reunião de mulheres na igreja, ela pediu para compartilhar um testemunho. O ambiente estava cheio, todas esperando uma palavra de encorajamento fofa. Mas Beatriz começou de forma diferente. Eu preciso dizer uma verdade que vai doer em muitas de vocês. A razão pela qual a maioria das cristãs aqui nunca vai experimentar verdadeira transformação não é porque Deus não quer abençoá-las. É porque vocês se recusam a obedecer. O silêncio pesou no ambiente. Beatriz continuou. Nós vivemos numa geração que quer graça barata. Queremos a bênção sem obediência. Queremos o milagre sem fidelidade. Queremos que Deus mude nossa vida enquanto nós não mudamos nada. E quando não acontece, culpamos Deus. Dizemos que Ele não responde oração. Mas a verdade é que não é Deus que não está respondendo. É você que não está obedecendo. Algumas mulheres começaram a se mexer desconfortavelmente nas cadeiras. Beatriz não parou. Jesus foi claro em Mateus 7, 21, 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Não é sobre falar bonito, é sobre obedecer. Quantas de vocês querem casamento abençoado, mas não perdoam? Quantas querem prosperidade, mas não dizimam? Quantas querem paz, mas não oram? Quantas querem transformação, mas não obedecem? O silêncio agora era absoluto. Beatriz sentiu o Espírito Santo guiando cada palavra. Não existe atalho espiritual. Nunca existiu. Nunca vai existir. Só existe um caminho: obediência invisível, mordomia fiel, descanso na fé. Mas a maioria de vocês vai sair daqui hoje, vai achar isso difícil demais e vai continuar procurando a oração mágica, o jejum especial, a palavra profética que vai mudar tudo sem que você precise mudar nada. E daqui a 5 anos, vocês vão estar na mesma situação, reclamando que Deus não responde. Uma senhora levantou a mão e perguntou com lágrimas: Mas Beatriz, e se eu já tentei e falhei? Beatriz olhou para ela com compaixão. Então você não falhou na obediência, você falhou em desistir rápido demais. Transformação não acontece em 3 semanas, acontece em 3 anos. Wallace Wattles escreveu em A Ciência de Ficar Rico que existe uma maneira certa de fazer as coisas. Ele disse que não é sobre o que você faz, mas como você faz. Com fé, com persistência, com obediência às leis espirituais e naturais. Isso vale para a riqueza e vale para qualquer área da vida. Beatriz então compartilhou passos práticos. Se você realmente quer transformação, faça isso. Primeiro, escolha uma área da vida para entregar completamente a Deus. Não 3, não 5. 1. Segundo, abra a Bíblia e encontre o princípio específico de Deus para essa área. Terceiro, entre na obediência invisível com humildez total. Obedeça sem negociar, sem questionar, sem adaptar ao seu jeito. Quarto, continue até a obediência fluir naturalmente, sem esforço. Isso vai levar meses, talvez anos. Quinto, entre na mordomia fiel. Use a bênção para servir outros. Sexto, continue por anos, não semanas. Sétimo, um dia sem você perceber, você vai estar no descanso na fé, descansando completamente em Deus. Ela então citou exemplos bíblicos. José foi vendido como escravo, passou anos na prisão, mas nunca parou de obedecer e servir. E Deus o exaltou no tempo certo. Davi foi ungido rei, mas passou anos fugindo de Saul. Mas ele esperou no tempo de Deus. Ruth perdeu tudo, mas obedeceu Noemi, trabalhou fielmente, e Deus a colocou na linhagem de Jesus. Daniel foi levado cativo, mas manteve disciplina de oração 3 vezes ao dia por décadas. E Deus o honrou,
Todos eles seguiram o mesmo padrão: obediência antes de ver resultado, serviço fiel no processo, descanso no tempo de Deus. Beatriz terminou. James Clear escreveu em Hábitos Atômicos que sistemas vencem objetivos. Você pode ter o objetivo de emagrecer, mas se não tem o sistema de comer bem todo dia, não vai acontecer. O mesmo vale para a fé. Você pode ter o objetivo de ser abençoada, mas se não tem o sistema de obediência diária, não vai acontecer. O que eu aprendi não foi um objetivo, foi um sistema. Beatriz viveu até os 83 anos. Viveu em paz, em prosperidade, em relacionamentos restaurados. No último dia, seus netos estavam ao redor da cama. A neta mais velha segurou sua mão e perguntou: Vó, se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Beatriz sorriu fraco e respondeu: Eu teria confiado em Deus mais cedo. Desperdicei anos tentando resolver tudo sozinha, anos tentando controlar, anos procurando atalhos. Se eu pudesse voltar, eu teria obedecido desde o começo. Ela olhou para cada neto e disse com a voz fraca, mas firme: Não cometam meu erro. Não percam tempo procurando fórmula mágica. Obedeçam sem questionar. Sirvam sem esperar retorno. Confiem mesmo sem ver. Esse é o caminho. Sempre foi. Sempre será. As últimas palavras de Beatriz foram: transformação não é sobre ser perfeita desde o primeiro dia, é sobre se tornar tão obediente que a santidade se torna inevitável. E então, ela fechou os olhos. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo 4, 7 e 8: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Beatriz tinha combatido, tinha terminado, tinha guardado a fé e descansou em paz, sabendo que tinha passado o testemunho adiante. O que torna a história de Beatriz tão poderosa não são as circunstâncias que mudaram, é quem ela se tornou no processo. Ela começou ansiosa, controladora, desesperada, tentando resolver tudo sozinha. Terminou em paz, confiante, descansada, sabendo que Deus estava no controle. O caminho de obediência invisível, mordomia fiel e descanso na fé não é apenas um método. É um espelho do seu coração diante de Deus. Ele revela onde você realmente confia nele e onde você ainda está tentando ser Deus da sua própria vida. A pergunta que você precisa responder hoje é esta: você está disposto a obedecer antes de entender? Ou você ainda está procurando o atalho, a fórmula mágica, a palavra profética que vai mudar tudo sem que você precise mudar nada? Beatriz não era especial. Ela não tinha dons sobrenaturais, não tinha teologia profunda, não era rica, não era influente. A única coisa que ela tinha era disposição para confiar em Deus antes de ver resultado. E isso mudou absolutamente tudo. Você tem a mesma escolha que ela teve. Você pode passar os próximos 5 anos procurando fórmulas mágicas, pulando de igreja em igreja, de profeta em profeta, de oração em oração, sempre esperando que alguém tenha a chave secreta que vai mudar sua vida sem que você precise obedecer. Ou você pode fazer o que Beatriz fez. Pode entrar no caminho de obediência radical, serviço generoso e confiança absoluta. E daqui a 5 anos, você não vai acreditar que era a mesma pessoa. O caminho é antigo. O caminho é testado. O caminho funciona. Jeremias 6,16 declara: Assim diz o Senhor: Ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. O caminho antigo ainda está aqui, ainda funciona. Mas Deus não vai forçar você a andar nele. Você precisa escolher. A transformação está esperando. Mas ela tem um preço: obediência antes de entender, serviço antes de receber, confiança antes de ver. Você está disposto a pagar? Se você chegou até aqui, você é uma das poucas pessoas verdadeiramente dispostas a mudar. A maioria desiste nos primeiros minutos, mas você ficou. Isso diz algo sobre você. Agora eu quero que você faça algo. Se inscreva no canal se ainda não fez, ative as notificações e me diga nos comentários qual é a área da sua vida
que você vai transformar usando esse caminho de obediência, mordomia e descanso. Escreve lá: eu vou transformar minha vida financeira, ou eu vou transformar meu casamento, ou eu vou transformar minha saúde. Declare publicamente, porque quando você declara, você se compromete. E se você quer se aprofundar ainda mais nesses princípios de transformação, dá uma olhada no shopping do YouTube aqui do canal. Eu recomendo especialmente 3 livros que complementam perfeitamente esses princípios bíblicos. A Ciência de Ficar Rico, de Wallace Wattles, que fala sobre fazer as coisas da maneira certa, com fé e propósito. O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, que explica como a repetição transforma padrões mentais, e Hábitos Atômicos, de James Clear, que mostra como sistemas vencem objetivos. Esses livros, combinados com os princípios bíblicos que compartilhei, vão te dar fundamento prático e espiritual para a jornada. Você é alguém especial por ter chegado até o final desse vídeo. Agora, vá e comece. Entre na obediência invisível hoje mesmo. Escolha uma disciplina espiritual pequena e seja fiel nela por 6 meses. E daqui a anos, você vai olhar para trás e não vai acreditar que era a mesma pessoa. Que Deus abençoe sua jornada de transformação. Eu acredito em você. E mais importante, Deus acredita em você. Até o próximo vídeo.